Ela foi humilhada na frente de toda a diretoria por um CEO arrogante que ofereceu o dobro do salário se resolvesse um cálculo impossível. O que ele não sabia é que aquela faxineira guardava um segredo que destruiria a carreira dele. Alguém precisa limpar essa sujeira aqui. Maurício apontou para o chão da sala de reunião. Seu dedo indicador apontava direto para Mariana. Ela estava ali só para trocar a lixeira. Agora, na frente de todo mundo, os 8 diretores ao redor da mesa viraram a cabeça. Alguns riram baixo. Outros olharam para o notebook, fingindo não ver. Mariana pegou o pano que estava na mão. Ajoelhou. Começou a passar no piso de mármore que já estava limpo. Espera aí. A voz de Maurício cortou o silêncio. Ela parou. Você sabe fazer conta? Mariana levantou os olhos. O CEO estava de pé agora. Braços cruzados, sorriso de canto de boca. Sei sim, senhor. Então vem aqui. Ela se levantou. As mãos molhadas do pano deixaram marcas no uniforme azul desbotado. Maurício foi até o quadro branco. Pegou um marcador vermelho. Começou a escrever uma equação enorme, cheia de símbolos, frações, derivadas. A sala ficou em silêncio. Quando terminou, ele se virou, bateu a tampa do marcador na mesa. Resolve isso. Um dos diretores soltou uma risada abafada. Mariana olhou para o quadro. Seu coração bateu mais forte. Ela conhecia aquilo. Se você conseguir... Maurício deu 2 passos na direção dela. Eu pago o dobro do seu salário, hoje mesmo. A sala explodiu em risadas. Maurício, pelo amor de Deus! Uma diretora de cabelos grisalhos balançou a cabeça. Não, estou falando sério. Ele voltou a olhar para Mariana. E aí, aceita o desafio ou vai admitir que não sabe nem somar 2 mais 2? Mariana apertou o pano entre os dedos. A água escorreu no chão. Maurício deu um passo à frente. Chegou tão perto que ela sentiu o cheiro do perfume caro. Ou você tem medo de tentar e passar vergonha? O maxilar dela travou. Como um homem podia humilhar alguém assim, na frente de tanta gente, só porque podia? Aquela equação no quadro não era novidade para Mariana. Ela já tinha visto aquilo antes. O símbolo da derivada parcial. A integral dupla. A constante lambda no denominador. Sua mão soltou o pano. Ele caiu no chão com um som molhado. Maurício sorriu, achando que era medo. Mas não era. 7 anos atrás, Mariana estava sentada na primeira fileira do auditório da Universidade Federal. Cabelo preso num rabo de cavalo alto, caderno aberto, caneta na mão. Essa equação de Navier-Stokes modificada é a base da mecânica dos fluidos moderna. O professor apontava para o quadro. Quem conseguir resolver essa variação ganha 10 pontos extras. Mariana levantou a mão antes de todo mundo. Resolveu em 17 minutos. A turma inteira aplaudiu quando ela terminou. O professor pediu para ela explicar cada passo. Ela explicou, com calma, com clareza. Naquele dia, ele a convidou para o programa de mestrado. Você tem futuro brilhante, Mariana. Não desperdiça isso. Ela saiu da sala flutuando. Ligou para o pai assim que chegou em casa. Pai, eu consegui. Vou fazer mestrado. A voz dele do outro lado estava fraca, cansada. Filha, eu preciso te contar uma coisa. 3 meses depois, o pai dela estava internado. Câncer de pâncreas, estágio avançado. A mãe não trabalhava. O plano de saúde tinha sido cancelado. Mariana trancou o mestrado na 2ª semana. Pegou o primeiro emprego que apareceu. Limpeza em prédio comercial, turno da noite, para poder visitar o pai de dia. Ela nunca mais voltou para a universidade. O diploma de matemática ficou guardado numa pasta dentro da bolsa. Ela carregava todo dia como lembrança do que poderia ter sido. Moça, tá esperando o quê? A voz de Maurício explodiu na sala. Mariana piscou, voltou ao presente. Ao redor dela, os 8 diretores esperavam. Alguns mexiam no celular. Outros conversavam baixo, rindo. Maurício bateu o marcador na mesa de novo. Desistiu já?
Ela olhou para o quadro, depois para as mãos dela, vermelhas de tanto esfregar chão. 7 anos limpando escritórios. 7 anos escondendo quem ela realmente era. E agora, aquele homem de terno de R$ 3.000 e relógio suíço no pulso, achava que podia brincar com ela, que podia jogar na cara dela uma equação que ela dominava melhor que a maioria dos engenheiros daquela sala. Mariana deu um passo em direção ao quadro. Eu aceito. A voz saiu firme, mais firme do que ela esperava. Maurício arqueou a sobrancelha. Não esperava por isso. Sério? Ele cruzou os braços. Você tem certeza? Porque quando você errar, e você vai errar, todo mundo aqui vai testemunhar. Eu aceito, ela repetiu. Um diretor de camisa listrada se inclinou para frente. Maurício, isso é perda de tempo. A gente tem reunião com os investidores em 20 minutos. Vai ser rápido. Maurício não tirou os olhos de Mariana. Quanto tempo você precisa? 5 minutos? 10? Mariana olhou para a equação. Mentalmente já estava montando os passos. 15 minutos. A sala inteira explodiu em risadas. 15 minutos! Um diretor gordo bateu na mesa. Menina, eu tenho PhD em engenharia e levaria 1 hora só para começar. Maurício levantou a mão pedindo silêncio. Tudo bem, 15 minutos. Ele olhou para o relógio de pulso. Mas tem uma condição. Mariana esperou. Se você errar... Ele fez uma pausa dramática. Você está demitida. O estômago dela afundou. Maurício, isso é ilegal. A diretora de cabelos grisalhos se levantou. Você não pode... Ela aceitou o desafio. Ele a cortou. Ninguém obrigou. Mariana abriu a boca para falar, mas uma mão pesada segurou seu ombro. Era Toninho, o supervisor da limpeza. Um homem de 50 anos, barriga grande, cheiro de cigarro. Mariana, vem comigo. Agora. Ele puxou ela pelo braço. Seu Toninho, eu... Cala a boca. Ele sussurrou no ouvido dela. Você vai perder o emprego por causa de orgulho? Mariana tentou se soltar, mas o aperto era forte. Deixa eu pelo menos tentar. Tentar o quê? Você não sabe nem dividir fração. Maurício assistia tudo com um sorriso no rosto. O supervisor tá certo, menina. Melhor voltar para o seu lugar antes que isso fique pior. Toninho começou a arrastar Mariana para a porta. Ela plantou os pés no chão. Conseguiu se soltar. Eu vou fazer. Sua voz tremeu. Eu vou resolver. Mariana, pelo amor de Deus. Toninho agarrou ela de novo. Você tem 3 filhos. Não joga tudo fora. Ela não tinha 3 filhos. Não tinha nenhum. Mas Toninho estava desesperado, inventando qualquer coisa para tirá-la dali. Um diretor mais jovem, de óculos redondos, se levantou. Isso já passou dos limites. Maurício, cancela essa palhaçada. Não. Maurício deu a volta na mesa. Ela quer tentar. Deixa ela tentar. Ele parou na frente de Mariana. Olhou bem nos olhos dela. Mas precisa ser agora. Aceita as condições ou sai da minha empresa. O coração de Mariana batia tão forte que doía. Ela precisava daquele emprego, o aluguel atrasado, a conta de luz, a dívida do hospital do pai, que ainda não tinha terminado de pagar, mesmo 2 anos depois da morte dele. Se ela errasse, perderia tudo. Mas tinha algo pior do que perder o emprego. Era continuar fingindo, continuar escondendo, continuar sendo invisível. 7 anos abaixando a cabeça, 7 anos ouvindo piada, 7 anos limpando a sujeira de gente que olhava para ela como se fosse nada. E se ela resolvesse? Maurício descobriria que ela mentiu, que escondeu a formação. Ele podia processar ela por isso, alegar que ela fraudou o currículo, mesmo que o currículo de faxineira não pedisse nada além do ensino médio. Mas pior que isso, e se os outros descobrissem? As outras faxineiras, os seguranças, o pessoal da cozinha, eles iam achar que ela se achava melhor, que estava fingindo ser pobre, que era metida. Mariana fechou os olhos. Viu o rosto do pai. A última conversa no hospital. Filha,
Você trancou o mestrado por minha causa, eu sei disso. Pai, não fala assim, me escuta. Ele segurou a mão dela, fraca, fria. Não desperdiça o que você é, promete para mim. Ela tinha prometido, mas quebrou a promessa todo santo dia nos últimos 7 anos. Mariana abriu os olhos. Toninho ainda segurava o braço dela, implorando baixinho. Os diretores esperavam, entediados, querendo acabar logo com aquilo. Maurício sorria, já saboreando a vitória. E ela? Ela tinha 2 escolhas. Sair dali com a cabeça baixa, manter o emprego, continuar invisível ou arriscar tudo. Perder tudo. Mas pelo menos por 15 minutos deixar de fingir. Eu aceito o desafio. Mariana se soltou do aperto de Toninho. Caminhou até o quadro. Maurício soltou uma risada, alta, exagerada. Maravilha, finalmente um pouco de entretenimento nessa reunião. Ele estendeu o marcador vermelho. Toma, mostra pra gente do que você é capaz. Mariana pegou o marcador. A mão dela tremia. Antes de começar, um diretor calvo, sentado na ponta da mesa, levantou o dedo. Você sabe o que é uma derivada parcial? Sei. Sabe o que é uma integral? Sei. Ele riu, olhou para os colegas. Claro que sabe. O tom era de deboche puro. Aposto que aprendeu no YouTube, né? A mesa inteira explodiu em gargalhadas. Mariana apertou o marcador. Maurício, sério, a reunião... A diretora de cabelos grisalhos tentou de novo. Silêncio. Ele levantou a mão. Eu quero ver isso. Mariana se virou para o quadro. Leu a equação de novo. Respirou fundo. Tirou a tampa do marcador. Espera. Maurício a interrompeu. Antes, deixa eu explicar o problema para o pessoal aqui. Ele foi até a frente, empurrando Mariana de lado. Essa equação que eu coloquei aqui é usada em dinâmica de fluidos, coisa de engenharia aeroespacial. Até gente com doutorado tem dificuldade. Apontou para cada símbolo. Isso aqui é uma derivada de segunda ordem. Isso é uma integral elíptica. E esse termo aqui embaixo... Ele bateu no quadro. É a parte que ninguém consegue resolver sem computador. Virou para Mariana. Mas vai lá, tenta. Ela deu um passo à frente. Ah, espera! Maurício estalou os dedos. Pessoal, vamos deixar isso mais interessante. Ele pegou o celular, discou um número. Alô, Kátia? Manda todo mundo do RH vir para a sala de reunião 3. Agora. Sim, todo mundo. Desligou. Olhou para Mariana com um sorriso largo. Você quer plateia, né? Vamos fazer direito. O estômago dela revirou. Em menos de 2 minutos, a sala começou a lotar. Funcionários do RH, algumas secretárias, 2 caras da TI, até o pessoal do financeiro apareceu. O que está acontecendo? Uma secretária loira sussurrou. A faxineira vai resolver uma equação. O diretor gordo respondeu rindo. Maurício apostou com ela. A notícia se espalhou. Mais gente entrou. A sala ficou apertada, quente. Toninho estava no canto, cabeça baixa, mãos no bolso. Maurício subiu numa cadeira. Literalmente subiu numa cadeira. Atenção, pessoal! Ele bateu palmas. Vocês vão testemunhar algo histórico. A Mariana aqui, ele apontou para ela, vai resolver essa equação em 15 minutos. Se conseguir, eu pago o dobro do salário dela. Alguém no fundo gritou. E se ela errar? Aí ela está demitida. A sala ficou em silêncio por 2 segundos. Depois explodiu em burburinho. Isso é sacanagem. Alguém filma. Quanto vocês apostam que ela não passa de 5 minutos? Maurício desceu da cadeira. Foi até Mariana. Pronta? Ela mal conseguia respirar. Tinha gente demais. Olhares demais. Celulares apontados para ela. Alguém já estava gravando. 15 minutos. Maurício ativou o cronômetro do celular. Começando. Agora. Mariana se virou para o quadro. Levantou o marcador. Escreveu a primeira linha. Separação de variáveis. Ela murmurou. E escreveu a segunda linha. Aplicou a regra da cadeia. O silêncio na sala era tenso. Todo mundo olhava. Por um momento, parecia que ia funcionar.
Ela chegou na terceira linha, começou a aplicar a integral. Espera, espera. Maurício interrompeu. Você pulou um passo aí. Mariana parou. Não pulei. É uma simplificação? Não. Você pulou. Ele pegou o apagador, passou na linha inteira. Recomeça. Mas estava certo? Eu que decido o que está certo. Ele cruzou os braços. Recomeça ou desiste? O rosto dela queimou. Ela escreveu de novo, devagar dessa vez, mostrando cada passo. Chegou na mesma parte. Maurício não interrompeu. Ela continuou. Quarta linha, quinta linha. Os números começavam a fazer sentido. A solução estava surgindo. Alguém na plateia sussurrou. Ela está fazendo certo. Um dos diretores, o de óculos redondos, se levantou. Chegou mais perto. Olhou para o quadro. Maurício, acho que ela realmente sabe o que está fazendo. Impossível. Maurício foi até lá. Olhou para o quadro. A mandíbula dele travou. Foi quando ele viu. Mariana estava resolvendo de verdade e ele não podia permitir isso. Sabe de uma coisa? Ele arrancou o marcador da mão dela. Chega, mas eu ainda tenho 10 minutos. Chega! Ele jogou o marcador na mesa. Isso é ridículo. Virou para a plateia. Vocês realmente acham que uma faxineira... Ele apontou para Mariana. Uma mulher que ganha R$ 1.200 por mês para limpar banheiro vai resolver uma equação que engenheiros levam horas? Deu uma risada amarga. Acorda, gente. Ela decorou isso de algum lugar, copiou de algum vídeo, não tem capacidade nenhuma. Mariana sentiu as pernas bambas. Eu não copiei nada. Não? Ele chegou perto. Perto demais. Então me diz, onde você aprendeu isso? Na escola pública que mal tem professor? A sala inteira riu. Você acha que eu não sei? Maurício continuou. Gente como você, sempre querendo mais do que merece, sempre tentando se achar melhor. Ele pegou o apagador. Apagou tudo do quadro. Volta para o seu lugar. Pega seu pano e agradece por eu não te mandar embora agora. Mariana ficou parada, olhando para o quadro limpo. 7 linhas de resolução. Apagadas. Vai! Maurício gritou. Ela deu um passo para trás. A plateia começou a se dispersar. Alguns rindo, outros constrangidos, a maioria apenas aliviada de que o show tinha acabado. Toninho se aproximou. Pegou ela pelo braço. Vamos. Agora. Mariana olhou para a sala, para as pessoas saindo, para o quadro branco vazio, para o marcador vermelho largado na mesa. Mariana trancou a porta do banheiro feminino. Apoiou as mãos na pia. Olhou para o próprio reflexo no espelho. O uniforme azul desbotado, o cabelo preso com elástico barato, as mãos vermelhas ressecadas de produto de limpeza. 7 anos fingindo ser invisível. E na primeira vez que tentou ser vista, foi destruída. Ela abriu a torneira, jogou água fria no rosto. Idiota, ela sussurrou para si mesma. Idiota. Deveria ter ficado quieta. Deveria ter saído quando Toninho mandou. Agora ia perder o emprego mesmo. Maurício ia arrumar um jeito de mandar ela embora. Ele não esquecia a humilhação. Mariana secou o rosto com papel toalha. Sentou no chão frio do banheiro. Tirou a bolsa do ombro. Abriu o bolso lateral. Lá estava, a pasta plástica, amassada, gasta nas pontas. Ela abriu, pegou o papel dentro. Universidade Federal de Minas Gerais. Bacharelado em Matemática. Mariana Costa Santos. Aprovada com honras. As letras douradas brilhavam sob a luz fluorescente. Ela passou o dedo sobre o nome dela. O nome que ninguém respeitava. Lembrou da formatura. O pai dela na primeira fileira, mesmo já doente, os olhos brilhando de orgulho. Minha filha, a matemática da família. Depois da cerimônia, ele a levou num restaurante. Gastou mais do que podia. Mariana, você vai longe, muito longe.
E ela acreditou. Acreditou que um diploma significava alguma coisa, que conhecimento valia mais que dinheiro, mas a vida ensinou diferente. 3 meses depois, o pai estava internado. 6 meses depois, morto. E ela? Ela estava num banheiro de empresa, com diploma guardado na bolsa, limpando privada de gente que ria da cara dela. Mariana fechou os olhos. As lágrimas vieram, mas no meio do choro, algo aconteceu. Ela lembrou das últimas palavras do pai. A última conversa, 3 dias antes dele morrer. Filha, você vai voltar para a universidade? Pai, não é hora de falar disso. Promete para mim. A voz dele era só um fio. Que você não vai desistir, que você não vai se esconder. Eu prometo. Mas ela tinha desistido. Tinha se escondido. Por 7 anos, Mariana enxugou as lágrimas, guardou o diploma de volta, pegou o celular, olhou para a lista de contatos, desceu até encontrar o nome, Professora Valéria. O dedo dela ficou parado sobre o nome por longos segundos. Valéria tinha sido orientadora dela na universidade. A que ofereceu a vaga de mestrado. A que ligou 3 vezes depois que Mariana trancou, e ela nunca retornou. 7 anos sem falar. Mariana respirou fundo, apertou o botão de ligar, tocou 1 vez, 2 vezes, 3. Alô? A voz era a mesma, firme, clara. Professora Valéria, é a Mariana. Silêncio do outro lado. Mariana Costa? Sim. Uma pausa longa. Meu Deus, Mariana, faz quantos anos? 7? 8? 7. Eu tentei falar com você tantas vezes. A voz dela ficou mais suave. Como você está? Mariana olhou ao redor do banheiro. As paredes com azulejo rachado. O cheiro de desinfetante. Professora, eu preciso da sua ajuda. Me conta o que aconteceu. E Mariana contou. Tudo. O trabalho de faxineira. A humilhação, a equação, Maurício apagando tudo. Quando terminou, o silêncio do outro lado era pesado. Mariana, Valéria finalmente falou. Você disse que a equação era de Navier-Stokes modificada? Era. E você reconheceu? Reconheci. Era uma variação que a gente viu na aula de mecânica dos fluidos. Valéria soltou uma risada, não de deboche. De indignação. Mariana, aquela equação tem solução fechada. É elegante, mas precisa de técnica. Se você tinha começado a resolver e ele apagou... Ela pausou. Ele sabia que você ia conseguir. O coração de Mariana acelerou. Como assim? Ele te parou porque teve medo. Homens como esse, eles não suportam ser provados errados. A voz de Valéria ficou firme. Mariana, você vai voltar lá e vai terminar. Professora, eu não posso. Ele me destruiu na frente de todo mundo. Então você destrói ele de volta. Mariana sentiu algo acender dentro do peito. Algo que estava apagado faz tempo. Como? Termina a solução, documenta tudo e mostra para quem precisa ver. Valéria respirou fundo. E Mariana, eu ainda tenho aquela vaga de mestrado. Se você quiser voltar, a porta sempre esteve aberta. Mariana desligou o telefone. Ficou sentada no chão do banheiro por mais 5 minutos. Depois se levantou. Lavou o rosto de novo. Ajeitou o uniforme. Abriu a porta e voltou para a sala de reunião. Quando Mariana entrou na sala de reunião, já estava quase vazia. Só restavam 3 pessoas. Maurício conversando com um diretor e um garoto jovem de uns 20 e poucos anos, mexendo num notebook no canto. Maurício levantou os olhos, viu ela. Esqueceu alguma coisa? Quero terminar. Ele deu uma risada seca. Terminar o quê? Eu já disse. Acabou. O senhor me deu 15 minutos. Só usei 5. E eu cancelei o desafio. Maurício fechou a pasta que segurava. Agora sai daqui antes que eu chame a segurança. Mariana deu mais um passo para dentro. O senhor tem medo. O clima na sala mudou. O diretor parou de falar. O garoto do notebook levantou a cabeça. Maurício virou devagar. O que você disse? Eu disse que o senhor tem medo.
A voz dela não tremeu dessa vez. O senhor apagou o quadro porque eu estava resolvendo certo. E o senhor não esperava por isso. O maxilar dele travou. Você tá louca? Não, eu tô certa. Mariana apontou para o quadro vazio. Me dá mais 10 minutos, deixa eu terminar. Se eu errar, eu saio e nunca mais volto. Você vai sair e nunca mais voltar de qualquer jeito. Tá demitida. Então, o que custa deixar eu tentar? Ela cruzou os braços. O senhor tem medo de quê? De ser provado errado por uma faxineira? O garoto no canto soltou uma risada abafada. Tentou disfarçar com tosse. Maurício olhou para ele. Algum problema, Felipe? Felipe, o estagiário de TI. Mariana já tinha visto ele algumas vezes, sempre quieto, sempre na dele. Não, senhor, desculpa. Felipe voltou para o notebook, mas ele estava sorrindo. Maurício voltou a atenção para Mariana. Você quer mesmo fazer isso? Quer passar vergonha de novo? Quero tentar. Ele pensou por um momento, depois deu de ombros. Tudo bem, vai lá, mas quando você falhar eu quero testemunhas. Ele pegou o celular, começou a discar. Não precisa chamar ninguém. Felipe se levantou. Eu testemunho. Maurício olhou para ele com surpresa. Você? Sim, e posso gravar também se quiser, para ficar documentado. Havia algo no tom de Felipe, algo que Mariana não conseguia identificar. Maurício pensou, depois acenou com a cabeça. Grava! Quero todo mundo vendo quando ela se humilhar de novo. Felipe pegou o celular. Apontou para Mariana. Pode começar. Mariana foi até o quadro. Pegou o marcador. Enquanto ela escrevia a primeira linha, Felipe se aproximou. Ficou do lado dela, gravando. Não desiste, ele sussurrou, tão baixo que só ela ouviu. Mariana olhou de relance. Felipe deu uma piscada rápida. Ela continuou escrevendo. Primeira linha, segunda, terceira. Maurício estava de braços cruzados, apoiado na mesa. Felipe continuava gravando, mas enquanto gravava, mexia no notebook com a outra mão. Mariana chegou na quinta linha, a parte mais complexa, a integral elíptica. Ela respirou fundo, lembrou da aula da professora Valéria, lembrou da técnica de substituição. Escreveu, devagar, conferindo cada símbolo. Sexta linha, sétima. Felipe se afastou, foi até o notebook. Digitou algo rápido, virou a tela para o lado. Mariana continuou no quadro. Oitava linha, nona. Felipe, o que você está fazendo? Maurício perguntou, só checando uma coisa. Felipe respondeu sem tirar os olhos da tela. Ele digitou mais um pouco. Depois, virou a tela de volta. Mariana chegou na 10ª linha. A solução estava quase completa. Maurício, Felipe chamou. Posso te mostrar uma coisa? Depois. É importante. Eu disse depois. Maurício não tirou os olhos do quadro, porque ele estava vendo. Mariana estava realmente resolvendo. Linha 11, 12. A solução final estava surgindo. Os termos se cancelando. A constante aparecendo. Felipe voltou para o notebook. Abriu uma aba nova. Digitou algo no Google. Depois levantou a tela. Mostrou para o diretor que ainda estava na sala. O homem franziu a testa. Leu. Os olhos dele arregalaram. Maurício. O diretor se levantou. Você precisa ver isso. Ver o quê? Felipe virou o notebook na direção dele. Na tela, um artigo científico, publicado 5 anos atrás. O título, Soluções Analíticas para Variações de Navier-Stokes em Dinâmica de Fluidos. Autor, Dr. Renato Campos. Maurício empalideceu. O que é isso? É o artigo de onde você tirou essa equação. Felipe respondeu. Calmo, direto. Você copiou ela daqui e colocou no quadro como se fosse sua. Eu não copiei nada. Copiou sim. Felipe rolou a página. Olha aqui. A equação é idêntica. Até o lambda no denominador é igual. O diretor se aproximou. Olhou para a tela, depois para o quadro, depois para Maurício. Você disse que era uma equação que você criou para testar a equipe de engenharia. E é? Maurício. Felipe virou a tela de novo.
Tem mais. O Dr. Renato Campos publicou a solução completa no artigo. Você quer que eu compare com o que ela está fazendo ali? Maurício ficou em silêncio. Mariana terminou a última linha. Circulou a resposta final. Virou para a sala. Pronto. Felipe foi até o quadro. Olhou para a solução. Depois para o notebook. Comparou linha por linha. Depois olhou para Mariana e sorriu. Tá perfeito. O diretor se levantou. Foi até o quadro. Conferiu também. Maurício, ela resolveu. Maurício não respondeu. Estava olhando para o celular de Felipe, para o artigo na tela. Como você achou isso? Ele perguntou. Pesquisei. Felipe deu de ombros. Levou 3 minutos. Você não tinha o direito de expor uma fraude? Felipe o cortou. Eu acho que tinha sim. Maurício cerrou os punhos. Sai da minha empresa. Agora. Você está demitido. Tudo bem. Felipe desligou o notebook. Mas antes, ele levantou o celular. Esse vídeo aqui já está salvo na nuvem. E eu já mandei para 3 pessoas. O rosto de Maurício ficou vermelho. Você não tem... A porta se abriu. A diretora de cabelos grisalhos entrou. Atrás dela, 2 homens de terno. Maurício, precisamos conversar. A voz dela estava fria. Agora. A diretora de cabelos grisalhos, doutora Beatriz, entrou na sala com passos firmes. Os 2 homens de terno a acompanhavam. Um deles carregava uma pasta de couro. Maurício, senta. Ela apontou para a cadeira. Beatriz, eu posso explicar. Senta. Ele sentou. Beatriz olhou para Mariana, depois para o quadro cheio de equações. Você resolveu isso? Resolvi, senhora. Em quanto tempo? Felipe respondeu por ela. 12 minutos. Beatriz assentiu. Pegou o celular de Felipe. Me manda esse vídeo. E o link do artigo também. Já mandei, doutora Beatriz, para o seu e-mail. Ela olhou para ele com surpresa. Como você sabia que eu ia querer? Porque eu mandei para a senhora faz 15 minutos. Assim que descobri. Um dos homens de terno se aproximou do quadro. Tirou foto com o celular. Depois, comparou com algo na tela. Doutora Beatriz, a solução está correta. Confere com o paper original. Maurício tentou se levantar. Isso é um absurdo. Vocês vão acreditar numa faxineira e num estagiário? Senta, Maurício. O outro homem de terno falou. Voz grave, autoritária. Maurício sentou de novo. Beatriz se virou para Mariana. Qual é o seu nome completo? Mariana Costa Santos. Você tem formação em matemática? Mariana hesitou. Olhou para Maurício. Depois de volta para Beatriz. Tenho. Bacharelado pela Federal de Minas Gerais. A sala ficou em silêncio. E por que você trabalha como faxineira? Beatriz perguntou. Precisava de dinheiro, rápido. Meu pai estava doente. Você omitiu isso no currículo? Não, a vaga era para faxineira. Eles não pediram formação superior. Beatriz pensou por um momento. Você tem o diploma aqui? Mariana abriu a bolsa. Tirou a pasta plástica amassada. Entregou para Beatriz. A diretora abriu, leu. Passou para os 2 homens de terno. Eles conferiram. Tiraram foto do documento. É verdadeiro. Um deles confirmou. Maurício soltou uma risada amarga. Então ela mentiu, escondeu a formação. Isso é fraude. Fraude seria se a vaga exigisse formação e ela mentisse. O homem de terno respondeu. Ela se candidatou para uma vaga de limpeza. Passou no processo. Não há nada de ilegal. Beatriz devolveu o diploma para Mariana. Você pode esperar lá fora? A gente precisa conversar com o Maurício. Mariana pegou o diploma, guardou na bolsa. Quando ia saindo, Beatriz a chamou. Mariana? Sim? Não sai da empresa. Quero falar com você depois. Felipe saiu junto com Mariana. Assim que a porta fechou, ele soltou um suspiro longo. Caramba, isso foi tenso. Por que você fez isso? Mariana perguntou. Você nem me conhece. Felipe encostou na parede do corredor. Porque eu já passei por isso.
Ele olhou para o chão. Não com matemática, mas com programação. O Maurício pegou um código que eu fiz, colocou o nome dele e apresentou para os investidores. Sério? Sério? Eu era estagiário. Ninguém acreditou em mim. Felipe olhou para ela. Quando eu vi ele fazendo a mesma coisa com você, eu não ia deixar passar de novo. Mariana não sabia o que dizer. Obrigada. De nada. Ele sorriu. E cara, você arrasa em matemática. Eles ficaram no corredor por 20 minutos. Outros funcionários passavam, olhavam com curiosidade, mas ninguém perguntava nada. Até que a porta se abriu. O homem de terno saiu. Mariana Costa Santos. Sou eu. Pode entrar. A doutora Beatriz quer falar com você. Mariana entrou. A sala estava diferente. Maurício não estava mais lá. Beatriz estava sentada na cabeceira da mesa. Os papéis espalhados na frente dela. Senta, Mariana. Ela sentou. O Maurício foi afastado, temporariamente, enquanto a gente investiga outras situações. Beatriz juntou as mãos. Mas eu preciso saber de você. O que você quer? Como assim? Você quer continuar trabalhando aqui? Na limpeza? Mariana pensou. Rápido. Não. Beatriz sorriu de leve. Ótimo, porque eu tenho uma proposta. Você quer continuar trabalhando aqui, na limpeza? Mariana pensou. Rápido. Não. Beatriz sorriu de leve. Ótimo, porque eu tenho uma proposta. Mas antes, preciso resolver a situação do Maurício, oficialmente. Ela se levantou. Amanhã, 9 da manhã, vai ter uma reunião extraordinária. Todo o conselho executivo. Você precisa estar lá. Eu? Você, com a solução completa e tudo o que você sabe. Beatriz pegou a pasta. O Felipe também. E eu vou precisar que vocês apresentem as provas. O Maurício vai estar lá? Vai. E ele vai se defender. Beatriz olhou direto nos olhos dela. Mariana, isso vai ser desconfortável. Ele vai tentar te destruir de novo. Vai dizer que você mentiu, que fraudou, que copiou. Você aguenta? Mariana pensou no pai, na promessa. Aguento. No dia seguinte, 9 da manhã, Mariana entrou na sala de reunião do 10º andar. Uma mesa enorme de mogno, 12 cadeiras, 10 já ocupadas, o conselho executivo inteiro, diretores, vice-presidentes, o presidente da empresa e Maurício. Ele estava sentado na ponta oposta, terno cinza impecável, cabelo penteado, confiante. Quando viu Mariana entrar, ele sorriu, um sorriso de canto de boca. Beatriz estava na cabeceira. Podemos começar. Ela bateu a caneta na mesa. Maurício, você foi convocado aqui para esclarecer algumas acusações. Quer começar? Maurício se levantou, ajeitou o terno. Claro. Obrigado, Beatriz. Ele andou até o meio da sala. Postura ereta, voz firme. Antes de mais nada, eu quero dizer que estou chocado. Chocado com as acusações infundadas contra mim. Olhou ao redor da mesa. Eu trabalho nessa empresa há 15 anos. Construí o departamento de engenharia do zero, trouxe contratos milionários. E agora estou sendo acusado de quê? De testar uma funcionária com uma equação? Um vice-presidente se inclinou para frente. Não é só isso, Maurício. Você foi acusado de plágio. Plágio? Ele soltou uma risada. Eu usei uma equação conhecida para fazer um teste. Isso não é plágio. Professores fazem isso todo dia. Mas você disse que tinha criado a equação. Beatriz interveio. Não, eu nunca disse isso. Maurício negou com a cabeça. Eu disse que era uma equação complexa, o que é verdade. Ele apontou para Mariana. E quanto a ela, olha, eu respeito o esforço. Mas vamos ser sinceros. Uma faxineira que por acaso tem um diploma não resolve uma equação de mecânica de fluidos em 12 minutos. Não sem ajuda. Que tipo de ajuda? Beatriz perguntou. Celular? Internet? Alguém sussurrando no ouvido. Ele deu de ombros. Não sei, mas eu sei que não foi legítimo.
O presidente da empresa, um homem de 70 anos, de óculos grossos, bateu na mesa. Maurício, você tem prova disso? Tenho meu instinto e 15 anos de experiência. Ele cruzou os braços. Além do mais, ela omitiu a formação no currículo. Isso levanta questões sobre caráter. A vaga não exigia formação, Beatriz rebateu. Mas levanta questões, Maurício insistiu. Por que esconder? A menos que ela estivesse planejando algo, talvez um processo trabalhista, talvez chantagear a empresa. Mariana sentiu o sangue ferver. Chantagear? Senta, Mariana, Beatriz pediu. Você vai ter sua vez. Maurício voltou para a cadeira, sentou, ajeitou o terno de novo. Eu só quero justiça e que a verdade prevaleça. Beatriz olhou para Mariana. Sua vez. Mariana se levantou. As pernas tremiam. Ela foi até a frente. Felipe ligou o projetor. A tela acendeu atrás dela. Meu nome é Mariana Costa Santos. Eu me formei em matemática pela Federal de Minas Gerais há 7 anos, com honras. Projetou o diploma na tela. Todo mundo leu. Eu tranquei o mestrado porque meu pai ficou doente. Precisava de dinheiro rápido. Peguei o primeiro emprego que apareceu. Limpeza. Um diretor levantou a mão. Por que não tentou uma vaga na sua área? Tentei. Mandei 40 currículos, nenhuma resposta. Processo seletivo demora meses. Meu pai não tinha meses. Ela respirou fundo. Eu nunca escondi meu diploma. Eu só não achei que fosse relevante para a vaga de faxineira. Projetou a próxima imagem. A equação do quadro, fotografada por Felipe. Essa é a equação que o Maurício colocou no quadro. Ele disse que era para me testar. Maurício revirou os olhos. E é verdade. Não é. Felipe se levantou. Clicou no controle. A próxima imagem apareceu. Essa equação foi publicada em 2021, no Journal of Fluid Mechanics, pelo Dr. Renato Campos. A sala inteira olhou. Maurício ficou pálido. A equação é idêntica. Felipe ampliou as duas imagens lado a lado, símbolo por símbolo. Um vice-presidente se inclinou para frente. Maurício, você disse que criou essa equação. Não, eu disse que era complexa. Você disse que criou. Beatriz abriu uma pasta, tirou um papel. Está aqui na ata da reunião de planejamento, 3 semanas atrás. Maurício apresentou a equação proprietária desenvolvida por ele para teste de aptidão. Maurício abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu me expressei mal. Se expressou mal. O presidente tirou os óculos. Maurício, isso é grave. Felipe clicou de novo. Outra imagem. Tem mais. O Dr. Renato Campos publicou a solução completa no mesmo artigo. Eu comparei com o que a Mariana fez. Ele projetou as duas soluções lado a lado. A dela no quadro, a do artigo impressa. A abordagem é diferente. A Mariana usou substituição trigonométrica. O Dr. Renato usou transformação de Laplace. Mas as duas chegam no mesmo resultado. Um diretor de barba grisalha se levantou. Foi até a tela, olhou de perto. Isso significa que ela resolveu de forma independente. Exatamente, Felipe confirmou. Beatriz olhou para Maurício. Você apagou o quadro dela. Por quê? Porque ela estava demorando. Mentira. Mariana o cortou. Eu tinha 10 minutos ainda. O senhor apagou porque eu estava acertando. Você não sabe do que está falando. Sei, sim. Ela deu um passo à frente. O senhor copiou aquela equação para parecer inteligente, para impressionar os diretores. Mas o senhor nunca soube resolver. E quando eu comecei a resolver, o senhor entrou em pânico. Maurício se levantou. Bateu a mão na mesa. Eu não vou ficar aqui sendo desrespeitado por uma... Termine essa frase. O presidente o cortou, voz gelada. Eu quero ouvir o que você ia dizer. Maurício ficou em silêncio. Felipe clicou de novo. Um vídeo começou. Era a gravação do dia anterior. Maurício humilhando Mariana, apagando o quadro, gritando.
A sala assistiu em silêncio. Quando o vídeo terminou, ninguém falou por longos segundos. Beatriz fechou a pasta. Maurício, você tem algo a dizer? Ele olhou ao redor. Para o presidente, para os diretores, para Mariana. Todos esperavam. O silêncio na sala era pesado, constrangedor. Maurício olhava para a mesa, as mãos fechadas em punho. O presidente foi o primeiro a falar. Maurício, eu vou fazer uma pergunta simples. Você consegue resolver essa equação? Maurício levantou a cabeça. O quê? A equação que você colocou no quadro. Você consegue resolver? Isso não vem ao caso. Vem sim. O presidente se levantou. Foi até o quadro branco na parede, pegou um marcador. Vai lá, resolve. Isso é ridículo. Ridículo é você humilhar uma funcionária com algo que você mesmo não sabe fazer. O presidente estendeu o marcador. Resolve. Maurício ficou parado. Beatriz se inclinou para frente. Maurício, se você realmente domina o assunto, prova. Agora. Ele olhou ao redor. Ninguém estava do lado dele. Todo mundo esperava. Eu não vou me submeter a esse. Então você não sabe. O vice-presidente de barba grisalha cruzou os braços. Você copiou a equação, não entendeu nada e usou para humilhar alguém que sabe mais que você. Murmúrios começaram. Um diretor sussurrou para o outro. Depois, mais dois começaram a conversar baixo. O presidente voltou para a cadeira. Tirou os óculos, limpou com a gravata. Maurício, você está nessa empresa há 15 anos. Eu confiei em você. Dei autonomia. Dei poder. Colocou os óculos de volta. E você usou esse poder para quê? Para humilhar uma funcionária, para mentir sobre competências, para se apropriar de trabalho alheio. Eu nunca me apropriei. Felipe, o presidente o cortou. Mostra o próximo slide. Felipe clicou. Apareceu um código de programação, linhas e linhas em Python. Isso aqui foi escrito pelo Felipe, há 6 meses, o presidente apontou. E isso aqui, Felipe clicou de novo, é a apresentação que você fez para os investidores, 3 meses atrás. O mesmo código, seu nome em cima. A sala explodiu em murmúrios. Maurício empalideceu. Eu pedi ajuda do Felipe. Isso não é roubo. Você nem mencionou o nome dele na apresentação. Beatriz abriu outra pasta e colocou que tinha desenvolvido sozinho. Isso é interpretação errada. Não é, Felipe falou, voz calma, mas firme. Você me mandou fazer o código, disse que ia me dar crédito, nunca deu. Um diretor bateu na mesa. Quantas vezes você fez isso, Maurício? Quantas vezes pegou o trabalho de outras pessoas? Outro diretor se levantou. Eu sempre achei estranho. Ele apresentava coisas incríveis, mas nunca conseguia explicar em profundidade. Mais murmúrios. A sala estava virando contra ele. O presidente levantou a mão, pedindo silêncio. Maurício, eu vou te dar uma última chance. Admite o que você fez. Agora. Maurício olhou ao redor. Para o presidente, para os diretores, para Mariana. Ela estava de pé, braços cruzados, olhando direto para ele. Ele abriu a boca. Eu não fiz nada de errado. A voz de Maurício saiu fraca, sem convicção. O presidente balançou a cabeça. Então você me deixa sem escolha. Ele abriu uma pasta grossa, tirou vários papéis. Nos últimos 2 dias, depois que o vídeo chegou até mim, eu mandei investigar. Conversei com o RH, com TI, com a equipe de compliance. Espalhou os papéis na mesa. 3 estagiários nos últimos 2 anos reclamaram de você. Disseram que você pegou o trabalho deles sem dar crédito. O RH arquivou as queixas porque você era CEO. Maurício tentou falar, mas o presidente continuou. 2 fornecedores enviaram e-mails questionando por que projetos que eles submeteram apareceram como desenvolvidos internamente por Maurício. O jurídico pagou acordo de silêncio. Ele pegou mais um papel. E tem isso aqui, um relatório de 6 meses atrás.
A equipe de finanças percebeu irregularidades em notas de despesas suas, jantares, viagens, consultorias, que nunca aconteceram. A sala ficou em silêncio absoluto. Beatriz se levantou. Maurício, você desviou dinheiro da empresa? Não, isso são erros de lançamento. 57 mil reais em erros de lançamento? O presidente jogou o papel na mesa. Em 6 meses? Maurício abriu a boca, fechou, as mãos tremiam. Eu posso explicar. Não precisa. O presidente se levantou. Você está demitido, por justa causa, efetivo agora. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, e vamos mais longe. Ele juntou os papéis. Vamos encaminhar tudo isso para o jurídico. Eles vão decidir se entram com processo criminal. Maurício ficou de pé, o rosto vermelho. Vocês vão acreditar numa faxineira, num estagiário? Não. O presidente respondeu. A gente acredita em documentos, em provas, em vídeos, em depoimentos. Ele apontou para a porta. Segurança já está esperando lá fora. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas pessoais. Depois, quero você fora do prédio. Maurício olhou ao redor, para o conselho inteiro. Ninguém defendeu ele. Ninguém. Ele tentou uma última vez. Beatriz, a gente trabalhou junto por 10 anos. Beatriz o olhou nos olhos. E em todo esse tempo, eu achei que você era competente. Agora eu sei a verdade. Você é só um homem medíocre que teve sorte. Maurício recuou, como se tivesse levado um tapa. Virou para a porta, deu 2 passos, parou, olhou para trás, para Mariana. Isso é culpa sua. Ela não respondeu. Só olhou de volta, firme, sem medo. Ele saiu. A porta bateu. A sala ficou em silêncio por longos segundos. Até que o presidente suspirou. Mariana, senta. Ela sentou. Você vai processar a empresa? A pergunta pegou ela de surpresa. Eu não. Você tem direito. Assédio moral, danos emocionais, ambiente de trabalho hostil. Eu só quero seguir em frente. O presidente trocou olhares com Beatriz. Então vamos fazer assim. Ele se inclinou para frente. A empresa vai te oferecer uma compensação, 50 mil reais, por tudo que você passou. Mariana arregalou os olhos. E uma vaga no departamento de análise de dados, salário compatível com sua formação, benefícios completos, plano de carreira. Ela não conseguiu falar. As lágrimas vieram. Beatriz se levantou. Foi até ela. Colocou a mão no ombro dela. Você merece, Mariana. Felipe, ainda no canto, começou a aplaudir. Devagar. Um diretor se juntou. Depois outro. Depois, toda a sala. Mariana enxugou as lágrimas. Pela primeira vez em 7 anos, ela não estava escondendo quem era. A reunião terminou. Mariana saiu da sala ainda tremendo, pernas fracas, coração acelerado. Ela encostou na parede do corredor, fechou os olhos, respirou fundo. Você tá bem? Felipe estava ao lado dela, mãos nos bolsos, sorriso no rosto. Eu não sei. Ela soltou uma risada nervosa. Acho que sim. Você arrasou lá dentro. A gente arrasou. Ela corrigiu. Sem você, nada disso teria acontecido. Felipe deu de ombros. Eu só pesquisei no Google. Você que resolveu a equação impossível. Os dois ficaram em silêncio. Funcionários passavam pelo corredor, alguns olhavam curiosos, mas ninguém perguntava nada. Beatriz saiu da sala. Foi direto até Mariana. Você tem o resto do dia livre. Vai para casa. Descansa. Segunda-feira você começa no novo cargo. Obrigada, doutora Beatriz. E Mariana? Beatriz sorriu. Bem-vinda ao time. Mariana pegou suas coisas. Abriu o armário do vestiário. O uniforme azul desbotado estava lá, pendurado. Ela olhou para ele por um longo tempo. 7 anos usando aquele uniforme. 7 anos escondendo o diploma. 7 anos fingindo ser menos. Tirou o uniforme do gancho. Dobrou com cuidado. Deixou em cima do banco. Vestiu a própria roupa. Jeans.
blusa simples, tênis gasto, saiu do prédio. O sol bateu no rosto dela. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana sorriu de verdade. 3 semanas depois, Maurício estava sentado numa sala pequena, sem janelas. Mesa de fórmica arranhada, 2 cadeiras. Do outro lado, um advogado, terno barato, pasta de papéis. Senhor Maurício, a empresa entrou com processo. Apropriação indébita, assédio moral, desvio de recursos, são acusações graves. Maurício não respondeu. Olhava para a parede. Eles têm provas, documentos, vídeos, depoimentos. Minha recomendação é acordo. Acordo significa assumir culpa. Significa evitar cadeia. O advogado fechou a pasta. Pense nisso. Maurício saiu do escritório. Entrou no carro. Um sedã comum. Ele tinha vendido a BMW. As contas estavam atrasadas. Nenhuma empresa queria contratar ele. A notícia tinha se espalhado. Ele ligou o carro, saiu do estacionamento e desapareceu do mesmo jeito que sempre tratou os outros. Invisível. Mariana, por outro lado, estava numa sala clara. 3 monitores na mesa, cadeira ergonômica, planta no canto. Ela digitava rápido, analisava dados, criava modelos matemáticos para otimizar processos da empresa. Na primeira semana, ela encontrou uma falha no sistema de logística que estava custando R$200 mil por mês. Na segunda, desenvolveu um algoritmo que reduziu o tempo de processamento de pedidos em 40%. Na terceira, Beatriz a promoveu para coordenadora. Você tem talento, Mariana. A gente desperdiçou 7 anos sem te conhecer. No final do mês, Mariana recebeu o primeiro salário. R$6 mil, mais benefícios, mais bônus. Ela olhou para a conta bancária, chorou. Pagou o aluguel atrasado, a conta de luz, a última parcela da dívida do hospital. E pela primeira vez em 7 anos, sobrou dinheiro. 1 mês e meio depois do episódio, Mariana estava na sala de reunião, apresentando um projeto para a diretoria. No meio da apresentação, um estagiário novo entrou. Tropeçou. Derrubou o café na mesa. Desculpa, desculpa. Ele pegou guardanapos, desesperado. Eu sou novo, Um diretor revirou os olhos. Moleque, você não serve nem para trazer café direito. Risadas ao redor da mesa. Mariana se levantou. Espera. Ela foi até o estagiário. Tudo bem. Acontece. Pegou guardanapos, ajudou a limpar. Como é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, você está fazendo estágio em qual área? Engenharia. Ela sorriu. Então, depois dessa reunião, vem na minha sala. Tenho um projeto que precisa de alguém bom em cálculo estrutural. Você topa? O rosto dele se iluminou. Topo! Mariana voltou para a apresentação. O diretor que tinha zombado ficou calado. Ela não virou o que odiava. Não usou o poder para humilhar. Usou para construir. Depois daquela reunião, já no final da tarde, Mariana estava sozinha na sala, desligando os monitores. Pegou a bolsa. Lá dentro, ainda guardado, o diploma. Ela tirou da pasta plástica amassada. Olhou. Mariana Costa Santos, bacharelado em matemática. Aprovada com honras. E eu vi nela algo que me arrepia até hoje, porque ela não venceu só um CEO arrogante, ela venceu 7 anos de silêncio, 7 anos fingindo ser invisível, e quando finalmente mostrou quem era, não fez isso com raiva ou vingança, fez com matemática, com competência, com dignidade. E isso me faz acreditar que não importa quanto tempo você ficou escondido, não importa quantas vezes te fizeram duvidar, a verdade sobre quem você é sempre encontra um jeito de brilhar. Sempre. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a emoção de ver alguém sendo subestimado e provando o próprio valor, deixa aquele like. É assim que eu sei que estou trazendo histórias que realmente importam para você. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo agora?
Eu leio cada comentário, cada mensagem e faço questão de responder quem tira um tempo para conversar comigo. Sua cidade pode aparecer na próxima história, quem sabe? Se você acredita no poder de histórias reais, inspiradoras, que mostram a força do ser humano, se inscreve no canal. A gente está só no começo dessa jornada e cada nova inscrição me dá a energia e a certeza de que eu preciso continuar trazendo essas narrativas para você. Eu conto muito com o seu apoio e não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Aperta em uma delas e vem comigo para o próximo vídeo.